Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já deixa o like, se inscreve aí, vamos bater 50 mil inscritos, já alcançamos a marca de 47 e eu conto com a colaboração de vocês pra gente bater 50 mil inscritos, rapaziada. O segundo recadinho é pra quem quiser me seguir lá no Instagram, @John do Timão, família, só dar um salve lá, demorou? Tem bastante conteúdo, postei o gol do Gabriel Pereira ontem, tem o vlog do jogo de quarta-feira contra o Fluminense, que o John tava lá na Neoquímica, então confere lá também. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta que hoje é sabadão, hein? Salve o Corinthians! Bom, falando um pouco sobre a parte financeira do Corinthians, foi divulgado aí o balancete até o mês de agosto, tá? Até o mês de agosto aí, e aí, mais uma vez, tivemos um superávit, que aí é quando não tem prejuízo, certo? Então o Corinthians teve esse superávit financeiro no mês de agosto também. Em junho foi de quase 400 mil reais, em agosto foi de 1.800.000. Pô, John, é um número muito baixo. Fechou um mês só com 1.800.000 sobrando. Eu vejo como positiva essa evolução, certo? Vejo como positivo. É pouco, mas só de não fechar no vermelho, pra mim já é positivo. Já é um passo. Estamos caminhando, passo a passo. E aí, trazendo mais detalhes sobre essa parte financeira, o departamento de futebol teve um lucro aí de 18 milhões de reais, comparado aí com o mês de junho foi 15, então subiu para 18. Direitos de transmissão chegaram aí 170 milhões de reais. Bastante, né? 170 milhões de reais. Aonde o Corinthians gastou isso, eles não falam. 69 milhões em receitas de patrocínio. Em junho foi 22. Direito de transmissão em junho foi 29. Então de 29 subiu para 170, de 22 subiu para 69. Certo? E aí também os repasses de direitos federativos, em junho no caso, né, foi de 1 milhão, em agosto de 13, certo? E aí tem a parte das despesas, dois destaques que a gente pode colocar aí. Não teve nenhum gasto com contratação, nenhum gasto, todos vieram de graça. E o custo de despesas administrativas baixou bastante, rapaziada. Baixou bastante, porque até o mês de agosto, no ano, o Corinthians gastou quase 10 milhões. No ano passado, nesse mesmo período, foi 78 milhões. Só com gastos gerais e administrativos. Parabéns, Andrés. Parabéns, Andrés. Num período que a gente está gastando 10, você gastou 78. Tá? E aí o Andrés não ser preso, não ser punido, não ter nada com ele, pra mim é um erro, cara. Pra mim é um erro. Então, rapaziada, vale ressaltar aí que a gente continua acompanhando esse balancete mensal do Corinthians. Demora bastante para sair, a gente sabe. Tem alguns gastos que a gente ainda não entende. Porque, por exemplo, chegou 18 milhões departamento de futebol, 170 de direito de transmissão, 69 de patrocínio e 13 de repasse de direitos federativos. Onde foi gasto esse dinheiro? Poderia ser mais detalhado esse balancete para nossa torcida. E aí, rapaziada, o que estão achando da gestão do Duílio até o momento? Bom, falando um pouco aí sobre o treinamento de ontem, Giuliano e Renato Augusto não foram a campo, tá? Não foram a campo, mas isso já estava programado. Eles ficaram na parte interna fazendo um trabalho aí de controle de carga, porque eles vêm de um bom tempo de inatividade, certo? Eles vêm fazendo isso ao longo das semanas, certo? Desde que chegaram ao Corinthians, vem fazendo esse controle de carga, fazendo esse acompanhamento na parte interna aí, e não só treinando com o pessoal. Eles estão tendo esse cuidado com o Renato Augusto e também com o Giuliano, principalmente com o Renato, porque o Giuliano já chegou jogando, sendo titular e tudo mais, o Renato foi entrando aos poucos, então parabéns aí para a comissão do Corinthians. O lado negativo
do treinamento de ontem, foi constatado uma lesão no William, tá? Lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda, tá? E aí, tempo médio de recuperação, 4 a 5 semanas, tá? Isso para ele recuperar. Para ele voltar a jogar, vai depender da evolução do William durante o tratamento. Então, por baixo, o William perde aí 5 jogos. Contra o Inter, contra a Chapecoense, contra o Fortaleza e contra o Atlético Mineiro, tirando o clássico contra o São Paulo, que já é depois de amanhã, certo? Então perde São Paulo, Inter, Chapecoense, Fortaleza e Atlético Mineiro. Cara, um desfalque importante. Porque tirando o São Paulo e a Chapecoense, o Galo é o primeiro colocado, Fortaleza é adversário direto e o Inter tá colado no Corinthians na tabela. Então assim, é um desfalque enorme, rapaziada. Enorme, enorme, enorme. E aí, o nosso Joaquim Grava explicou a situação do William, porque eu já estava pensando, assim como a maioria do pessoal, que era a lesão que tirou ele do jogo contra o Bahia, contra o Sport e tudo mais. E aí o Joaquim Grava explicou o seguinte: ele estava com um pequeno edema na coxa. Fizemos um tratamento, tiramos ele do jogo contra o Sport, ele treinou segunda, terça, tudo normal, fez arranque e tudo mais. E na quarta-feira ele teve uma lesão no jogo, que agora consideramos de grau 2, em outro local. Foi uma outra lesão. Não é comum, mas uma não está relacionado com a outra. Ele não tinha mais nada da outra lesão, tanto que foi pro jogo e não teve erro da nossa equipe médica. Então, rapaziada, para explicar, não foi que forçaram o retorno do William, sabia que ele estava machucado, colocou para jogar e agora piorou. Não, ele estava curado daquele edema, o desconforto que ele tinha, foi pro jogo e teve uma outra lesão. Mudou, é outra coisa, entendeu? Então, para deixar aí bem explicado para vocês, e torcer aí pela melhor recuperação do William. Ele já agradeceu as mensagens de apoio e carinho que vem recebendo da nossa torcida, que a gente deu muita força para ele. Agora que ele vai ficar fora, mas que vai trabalhar e voltar ainda mais forte. Rapaziada, forças pro William, mandem mensagem lá de apoio para ele, porque ele merece, é um jogador extremamente importante para nossa equipe. Bom, agora falando um pouco sobre a coletiva de ontem do nosso técnico Silvinho, ele falou sobre diversos assuntos, rapaziada. Muitos perguntaram sobre o que ele acha das críticas que ele recebe nas redes sociais e tudo mais. Ele falou, não dá tempo de ficar acompanhando e tal, fico muito tempo aqui no CT, mais tempo em casa trabalhando, tem viagem dos jogos e tudo mais. Não dá tempo. Vejo uma coisa ou outra ali por cima, mas não é algo que a gente, sabe, fica vendo no dia a dia. O que estão falando na rede social, como que eles estão avaliando. Não dá. E aí, cara, pra mim, acho que todo técnico deveria ser assim, certo? Eles entendem a cobrança da torcida e tudo mais, tem que ouvir a torcida, mas não acho que dá pra todo dia estar ali acompanhando o que estão comentando sobre o trabalho. E o principal, pra quem gosta, né, rapaziada, mercado da bola, perguntaram sobre o Paulinho. O Silvinho falou o seguinte: o Brasileirão é muito difícil e rápido. Temos trabalhado diariamente na recuperação de atletas e nos treinos. Não tivemos tempo, não é o momento de planejamento, é feito em conjunto. Você citou o Paulinho, todos gostariam de contar com o Paulo. Ele tem identificação grande com o Corinthians, mas a janela está fechada. É hora de focar nesse terço final do campeonato, que é muito difícil. Então, pro Silvinho, pode trazer o Paulinho, não tem problema algum. Ele já aprovou, já trabalhou com o Paulinho na época que ele era assistente aqui no Corinthians. Provavelmente na seleção também teve contato com o jogador. Conhece, sabe as características, sabe principalmente da qualidade. E aí deixou na mão da diretoria. Não, quando a gente for montar o planejamento, abrir a janela de transferências, aí a gente conversa com o Paulinho. E aí, rapaziada, nosso técnico já falando do jogador, nosso presidente, diretor de futebol. Que mais que falta? Quem mais falta falar sobre o Paulinho para ele fechar com o Corinthians? Bom, outra pessoa que apareceu na mídia ontem foi o senhor Roberto de Andrade. Esse daí gosta, né, de uma mídia, pelo que eu percebi, gosta de estar nos holofortes e tudo mais.
deu uma entrevista pra Jovem Pan, falando aí sobre o mercado da bola e tal, e aí ele ficou bravo. Falou o seguinte, ó: não existe nada do Soteldo, não acreditem em nada. Acreditem quando a gente fala. Paulinho é um desejo nosso, não agora, mas em breve. É uma vontade que o Paulinho esteja conosco no ano que vem. O resto só serve para tumultuar. Essa semana foi o Marcelo, Dentinho, Romarinho. Não existe nada, zero chance dos atletas estarem no Corinthians. Pô, ele como diretor de futebol do Corinthians, a gente tem que respeitar a posição dele, entender e tudo mais. Mas, pô, ele meter essa de, pô, não acreditem em nada. Só acreditem quando a gente fala. A gente viu o Corinthians fechar com o Juliano, com o Renato Augusto, com o William, com o Roger Guedes. Vocês falando só na hora que tava para assinar o contrato. Quanto tempo ficou a negociação do Roger Guedes e você negando? Aí depois de quase um mês, você falou, não, a gente tem interesse sim. Pô, acreditar só quando vocês falam? Complicado, né? Complicado. Eu entendo a posição de vocês e tudo mais. E aí, tem também o comentário sobre Marcelo, Dentinho e Romarinho. Segundo o senhor Roberto de Andrade, não existe nada, zero chance dos atletas estarem no Corinthians. Como eu já trouxe para vocês, principalmente sobre o Marcelo, tem contrato com o Real até o meio do ano, poderia assinar um pré-contrato no final do ano de 2021, agora em dezembro. Dezembro para janeiro poderia assinar um pré-contrato. No momento, não tem negociação. Tem interesse, o Marcelo não vai renovar com o Real, tem interesse em retornar ao futebol brasileiro, o Corinthians está monitorando a situação dele, mas aí, Roberto de Andrade, como o Marcelo tem contrato com o Real, não pode chegar e falar, ó, o Corinthians está negociando com o Marcelo, o Corinthians está de olho no Marcelo. Não, quando ele estiver livre, quando puder negociar, aí eles podem falar ou não sobre isso. Mas essa de, só acredita quando a gente falar, não cabe, viu, Roberto? Você sabe que não dá. E aí, rapaziada, o que acharam sobre essa declaração do nosso diretor de futebol? Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, o senhor Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista para o Bola da Vez, da ESPN, certo? O pessoal perguntaram sobre contratações e tudo mais, e perguntaram sobre o Paulinho. O Duílio respondeu o seguinte: é uma vontade minha, já não é de hoje. É meu amigo pessoal, um cara que eu convivi muito lá atrás, depois em 2012 nos títulos. Estive com ele o período todo em que ele esteve no Corinthians. Ele tem a cara do nosso clube, e se o Corinthians puder contar com ele, vai ser muito bom. Sem criar expectativas no nosso torcedor. A gente vai atrás, a gente tenta. Eu acho que é nossa obrigação em querer ter o melhor dentro do nosso time pelo tamanho que o Corinthians é. Então, rapaziada, o Silvinho ontem na coletiva falou sobre o Paulinho, que ele tem interesse em contar com o jogador, mas que tem que deixar para a hora que for montar o planejamento. O Roberto de Andrade falou: não tem nada sobre Marcelo, Dentinho e Romarinho. Sobre o Paulinho, vamos ver em breve. E o Duílio falou, é um desejo pessoal meu. E rapaziada, quando o Sheik Duílio coloca na cabeça que vai contratar o jogador, cara, tem uma notícia pra vocês. 95% de chances do cara fechar com o Corinthians. E o que eu tô vendo pro Paulinho é isso. Pô, o nosso presidente, o técnico, o diretor, todo mundo falando abertamente sobre a negociação com ele. Não, só pode quando a janela abrir. A gente sabe que só pode negociar com ele, só pode fechar o contrato quando abrir a janela de transferências. Mas o Corinthians já tá trabalhando em cima disso, já tá monitorando, conversando com o Paulinho, fez reunião, certo? Uma reunião rápida e tudo mais para entender qual que era o desejo do Paulinho ainda pro ano de 2021 para montar o planejamento de 2022. Então a gente sabe que o Corinthians não vai deixar para quando abrir a janela, aí ligar pro Paulinho. O Corinthians já tá trabalhando isso, é que tem tempo. Estamos na metade de outubro, a janela abre em dezembro.
certo? Abre em dezembro. Então por isso que o Corinthians não está acelerando essa negociação. Fato é, haverá negociação entre o Corinthians e o Paulinho e a chance dele jogar aqui no nosso clube é altíssima, rapaziada. Ainda mais depois dessas declarações. E aí, rapaziada, qual que é o nível de confiança de vocês pro Corinthians fechar com o Paulinho? 50%, 70%, 75%, 90%, 100%? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!